Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Fabiola, R. Mendes, Lidiane, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos iniciando agora mais uma live bem especial. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais e fazer a leitura do primeiro capítulo do livro Caravaneiros da Luz, do Humberto Fabry, pelo espírito José Rodrigues. Vamos entender um pouquinho mais sobre a história, sobre como que foi o desenvolvimento dessa obra e também fazer a leitura para a gente poder conhecer efetivamente um pouco mais daquilo que está nos sendo proposto. Esse livro é o livro de romance agora do mês de abril para todo mundo que faz parte do Clube do Livro Letra Espírita. Então, os novos assinantes, inclusive, já está garantido que vão receber esse título no plano romance. E quem já faz parte do Clube do Livro e quer garantir que realmente vai receber esse livro, pode entrar em contato com a equipe de atendimento para confirmar. E se não for o livro do mês, pode solicitar a troca, pode solicitar a reserva antecipada, tá bom? Acontece às vezes, de o sócio estar para receber outro livro, mas pode trocar, pode fazer a reserva, não tem problema nenhum. É só entrar em contato com a nossa equipe de atendimento. Kátia está chegando aqui também, Alcione, que bom que todos vocês estão aqui. Bom, vamos, antes de iniciarmos, de fazermos a nossa prece e de convidarmos o Humberto, pensem. O que é que significa ser um caravaneiro da luz para vocês? Pensem o que é que significa ser caravaneiro da luz. Interessante para a gente começar a nossa conversa. Olá, Jocely, tudo bem? Lidiane está aqui também, sempre assiste as nossas lives. A Kátia chegou aqui agora. Uma outra novidade é que agora vocês podem comprar selos durante a live. Aqui, vocês podem comprar selos e auxiliar ao Letra Espírita. Então, quem puder, quem se sentir à vontade, pode comprar um selo para poder colaborar com o nosso trabalho também. Vamos fazer a nossa prece inicial? Vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a imagem do Cristo. Senhor Jesus, nos ilumine, nos proteja, nos abençoe. Que possamos ter aprendizados edificantes neste momento de conversa e reflexão. Que assim seja. Que assim seja. Bom, o Humberto já está por aqui. O Instagram já avisou que ele chegou para compartilhar a live conosco. Olá, Emerson, tudo bem com você? Como que você está? João Batista acompanha quase todas as lives, João? Eu sempre vejo João nas lives do Evangelho. Tem alguém aqui pela primeira vez? Enquanto o Humberto não chega, vamos conversando. Marília comentou: muita paz e luz para todos, que assim seja, Marília. Alguns recadinhos importantes. Caso a live trave, o que vocês têm que fazer? Saiam e entrem novamente, tá? Se o som estiver baixo, alguma coisa assim, aumenta o volume do celular ou então tenta colocar um fone de ouvido, caso tenha, porque isso acaba variando de aparelho para aparelho, tá? Olha, tem a Frânia aqui, Frânia Wall, Fran Lawall. Não sei falar esse nome, esse user, esse G. Muito difícil. Mas eu acho que eu falei certo. Primeira vez aqui nos assistindo. Que bom! Josefan.gonçalves também. Thaís Carolina Souza também pela primeira vez. Ai, que maravilha! Temos estudo do Evangelho toda segunda-feira, 8 horas da noite.
Nessa semana, o estudo foi bem bacana. Teve passe virtual, teve sorteio de livro. Então, foi um estudo muito interessante, muito bacana. E na semana que vem, na quinta-feira, nós vamos ter a estreia da Conversa Fraterna, do novo formato da Conversa Fraterna, que vai ser uma roda de conversa em que vamos conversar sobre temas diversos. Vai estrear na quinta-feira, às 9 horas da noite, lá no nosso Facebook. Na live de estreia da Conversa Fraterna, a roda de conversa vai ser composta por mim, pela Rafaela Paes de Campos, que é autora aqui da editora, lançou com a gente o livro Armadilhas da Obsessão, e agora, em breve, no primeiro semestre, ainda vai lançar um romance com a gente. Vai ter a participação da Cecília Alves, que é colunista do blog Letra Espírita. Também vai ter a participação da Helena Kolbe, que é revisora da editora e também colunista da nossa revista. Então a gente vai ter colunista do blog, colunista da revista, revisora de livro, autora e eu, né, também como comunicador e editor da editora, conversando com vocês sobre aglomeração na pandemia. Então vai ser uma live bem atual, bem interessante, para a gente poder conversar sobre a visão espírita a respeito das aglomerações na pandemia. O que o Espiritismo fala sobre isso? O que o Espiritismo fala sobre a pandemia em si? O que podemos esperar? O que a doutrina nos fala, né, sobre o futuro? Será que fala alguma coisa? Tudo isso a gente vai conversar na quinta-feira, na roda de conversa da Conversa Fraterna. Estão todos convidadíssimos. Vai ser transmitida no Facebook, no YouTube e no Periscope, pelo Twitter. Vai ser muito interessante. Vamos novamente tentar convidar o Humberto para poder entrar aqui. Enquanto isso, vou ler para vocês um pouquinho aqui da quarta capa, tá? Do que a gente chama de quarta capa, que é essa parte aqui da sinopse, essa parte de trás, do livro Caravaneiros da Luz, que é o nosso lançamento agora de abril. Ah, o Humberto conseguiu chegar. Vamos ajustar aqui apenas o celular. Sempre que a live é compartilhada, acontece isso, de ter que ajustar. Pronto, agora está tudo certo. Olá, Humberto! Olá, Murilo. Boa noite. Boa noite a você, boa noite aos amigos e amigas que nos acompanham. É sempre uma alegria nós nos reencontrarmos, não é verdade? Para nós podermos falar um pouco e refletir também sobre esse trabalho fantástico que a Letra Espírita apresenta para todos nós, no sentido da divulgação da doutrina. Sim, é verdade. Muito bom ter você aqui. Eu ia ler agora para o pessoal, né, quando você não entrava, a quarta capa, né, aquela parte da sinopse. Mas já que você entrou a tempo, né, vamos então conversar um pouquinho sobre você, né, sobre o autor, sobre o médium Humberto Fabri e também sobre o espírito José Rodrigues. Então eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que porventura ainda não te conhece, né, falasse um pouquinho sobre essa sua trajetória dentro do espiritismo e também sobre o espírito. Quem é o José Rodrigues? Bom, na realidade, a minha trajetória vem desde a minha adolescência, né? O que não faz muito tempo. É que eu disfarço bem. E ela se deu através. Eu venho de uma família católica praticante, e sem sombra de dúvida foi um choque, né? A mudança e a aceitação do Espiritismo na minha vida. E interessante foi que eu me interessei pelos aspectos do estudo de imediato. Vivia naquele período em São Paulo e me matriculei nas escolas da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é São Paulo capital. E lá eu fiz vários cursos e com isso comecei também a fazer parte do grupo de voluntariados da Federação, aonde, Murilo, durante muito tempo, durante quase quatro décadas, eu trabalhei na área expositiva, na área de assistência espiritual, como expositor da assistência espiritual, e também na área de ensino, como expositor da área de ensino. Nunca a minha mediunidade de psicografia havia aflorado.
Aliás, eu, em treinamento no curso de educação mediúnica, praticamente eu talvez tivesse colocado algumas linhas numa página, nitidamente com a condição muito mais anímica, uma participação muito mais da minha pessoa do que a participação do espírito. Muito bem. Fiquei, então, na condição dessas atividades, conforme se disse. Comecei a fazer um trabalho também fora da federação, em outras casas espíritas, mas sempre como divulgador. E toda esse período, até que em 2012, eu tive conversando com um amigo com o qual nós frequentamos durante 20 anos a casa de Chico Xavier, indo à casa dele bimestralmente. Ele propôs que eu registrasse as passagens que nós não encontrávamos na biografia do médium ou de assuntos que ele vivenciava e trazia a público. E eu registrei isso num livro, foi o primeiro livro. E, a partir de então, foi interessante porque eu comecei a sentir uma vontade enorme de querer escrever. E, em paralelo, veja que não faz tanto tempo assim, não é? Em paralelo, eu fui convidado para começar a escrever em jornal e revista espírita. Escrevi alguns artigos e fiquei muito mais fixo em um dos periódicos espíritas, no qual eu ainda atendo até hoje. Não atendo mais por total falta de tempo, dado que a minha dedicação não é só no trabalho do livro, na psicografia, mas também nas atividades da área de ensino e em palestras públicas que eu ministro, aonde eu vivo já há 10 anos aqui na Flórida, nos Estados Unidos. É interessante que desses artigos eu passei para livros, aonde eu senti uma facilidade muito intensa e foram lançados 4 livros ou 5 na Federação Espírita. E era interessante que a partir daí surgiu então um mentor, que ele é o responsável pelas atividades da psicografia, colocando o seu nome como Geraldo Campos e dizendo que era responsável por uma equipe e se eu estava interessado em fazer parte dela, sendo o psicógrafo para esses espíritos que viriam trazer histórias que seriam nossas, de qualquer um de nós, né, mostrando a realidade de cada um deles. Situações difíceis, situações vencedoras, enfim, exemplos de vidas. Às vezes, casos individuais, às vezes, equipes, como é o caso dessa obra que a Letra Espírita está apresentando nesse mês. E, a partir de então, eu passei a me dedicar diariamente para a psicografia e nós já atingimos um número de 70 livros neste período de 2012 até 2021. O trabalho, à medida que eu fui sendo literalmente treinado, né, me exercitando na psicografia, ele passou a ser cada dia mais rápido. Então, um livro, por isso esse número que eu acabei de te fornecer, um livro, ele é psicografado em média em 30 a 40 ou no máximo 45 dias. E, obviamente, eles são... sempre o psicógrafo às vezes quer dar uns pitacos, né? Uns pitacos assim no livro e foi me orientado mais de uma vez para que eu não o fizesse e que a condição dos livros seriam para leituras
que eles não chegam a ter uma estrutura romanceada, eles são muito mais uma estrutura de conto, para ser rápido, sucinto, objetivo na informação, até porque as pessoas hoje vivem numa outra realidade em matéria de tempo. E a leitura, segundo a estrutura e a proposta desta equipe, dirigida por esse mentor Geraldo Campos, é de que sejam obras de fácil acesso, que estimulem o leitor ou a leitora a buscar se aprofundar no assunto doutrina espírita. Então, elas têm esta característica: objetividade, informação sucinta e sempre no estímulo de que a pessoa possa ir buscar mais em relação às obras da codificação e às obras complementares, principalmente aquelas recebidas por Francisco Cândido Xavier, né, que é um trabalho que todos nós, aliás, é a comemoração do aniversário dele hoje, né? Que tem um trabalho de um gigante. Então, esta nossa obra, ela tem estas características e traz um grupo de pessoas, um grupo, inclusive, de jovens, trabalhando. E quando você fez a proposta de que nós meditássemos sobre o que é ser um caravaneiro da luz, na realidade, é um trabalhador do Cristo, né? E todos nós poderemos estar nesta situação, se já não estamos, porque não há local nem momento para nós nos tornarmos uma ferramenta útil na mão de Jesus, através dos seus missionários de luz ou através dos seus caravaneiros, né? Tão simples quanto. Isso mesmo, às vezes a gente pensa que é muito longe, né? A gente coloca estes espíritos que trabalham em prol do bem, às vezes numa espécie de pedestal, e nos colocamos tão afastados deles, mas nós podemos ser como um deles, e às vezes o Cristo está nos chamando para ser um deles. Porque, na realidade, como nós sabemos, não é, Murilo, o Criador auxilia a criatura através da criatura, esteja ela na dimensão em que se encontrar, né? Esteja ela na dimensão que nós nos encontramos, esteja ela na dimensão paralela que nós chamamos de plano espiritual, mundo espiritual, dimensão espiritual. Pouco importa a classificação. Os espíritos por si só pouco se importam com questões, inclusive, como nós sabemos, né, de nome. José Rodrigues é o nome de uma pessoa, de um espírito que se apresentou, disse, olha, aliás, é sempre o Geraldo Campos que traz esses nossos irmãos ou irmãs, e que, ao apresentar, eu disse, você quer assinar o seu nome? Ele disse, não, eu prefiro usar um pseudônimo, coloque aí o nome José Rodrigues. Que eu acho particularmente ótimo, porque assim não fica criando nenhuma estrutura que pode levar a algum aspecto místico de dar importância ao indivíduo. E sim, o foco central é a importância da experiência da pessoa em si, né? Que isto é o que de fato nos interessa para aprender com a experiência do outro. Óbvio, eles não vão nos transferir experiências, mas informam as experiências deles. E isto é altamente enriquecedor para todos nós, né? Porque, obviamente, o nosso nível de evolução atual, e por vezes também é depreciado, e isso não é uma realidade, porque nós estamos num patamar evolutivo bastante considerável. A entrada num mundo ou na condição de espíritos em regeneração é um passo importantíssimo e uma conquista importantíssima para todos nós, porque nós saímos, já vencemos o estágio primitivista do ser, estamos vencendo a condição de expiação e provas, entrando na regeneração,
que é o meio da escala, porque temos depois, né, usando obviamente a didática do codificador, temos depois mundos felizes e mundos superiores. Então é uma conquista considerável. E aí a nossa capacidade de compreensão, de inteligência, de conscientização mesmo, faz com que nós possamos aprender com a experiência dos outros, sem necessariamente ter que experienciar para que isso seja uma realidade da nossa vida. É simples notar, não é? Nós sabemos que determinadas substâncias provocam males e dependência em curtíssimo espaço de tempo. Nós não precisamos ter uma experiência de natureza dolorosa para conferir isso, podendo, né, aprender com a experiência de pessoas que tiveram uma passagem por este ou aquele aspecto. No sentido desta obra, não são só as questões de dificuldade que se apresentam, obviamente, mas sim, não diante da dificuldade, a disposição da mudança. Essa disposição que tem que estar sempre trabalhada no espírito e, obviamente, em nós mesmos, daquilo que nós somos capazes. Por isso que Jesus lembra aos Salmos, né? Vós ouvistes, sois deuses. Isso é de uma profundidade que, se não fosse, Jesus não diria. Não reforçaria o que está em Salmos. Então, é de uma importância para todos nós, como você mesmo disse, né? Somos os capacitados, capacitadas, dentro das nossas possibilidades. E, como Emmanuel, através da psicografia de Chico, disse que o trabalho chega quando o trabalhador está pronto. Tanto é que a minha psicografia só ocorreu, né, quando eu havia atingido a minha faixa etária de 57 anos. Quando eu cheguei aos 57, é que, de fato, a minha psicografia se iniciou. Veja, mas eu estava envolvido com o assunto mediunidade e casa espírita desde a minha adolescência, mas não era o momento. Então, quando nós nos dispomos a ser ferramentas, em determinado instante, nós seremos úteis nas mãos dos missionários do Cristo. Cada um de nós da maneira que é mais adequada ao seu desenvolvimento. Isto é uma das características que essas obras todas, não só apenas essa, mas esta em particular, nos traz. Sim, e esse livro, a gente estava conversando sobre ele essa semana, e essa dinâmica, né, que essa equipe espiritual propôs para você, de fazer livros que sejam muito rápidos, com histórias curtinhas, faz com que aquele leitor que não tenha o hábito da leitura também, ele se aproxime muito, muito da literatura. Né? A gente estava conversando sobre a aceitação, né, do livro nessa característica. Porque geralmente os romances espíritas, eles são muito longos, as histórias, elas começam no primeiro capítulo e só vai ter uma solução lá no último capítulo, né? Vai levando de um capítulo para o outro e vai crescendo a história. E nesse livro não, nesse livro cada capítulo, ele, não que ele seja individual, mas você consegue ler muito rápido. A história tem início, meio e fim e começa uma outra história e a história ela vai sendo muito mais rápida, né? Os capítulos eles têm 2, 3 páginas. Então é uma leitura muito mais dinâmica. Para aquela pessoa que não gosta de ler, gente, 2, 3 páginas por dia. Você consegue ir lendo o livro. Né? Você não precisa ficar meia hora lendo 7, 8, 10 páginas de um capítulo e a história vai se desenvolvendo, se aprofundando muito. Esse livro tem uma característica de ser muito rápido. A história é muito rápida e muito simples também a linguagem. Você sente que isso, apesar de ter sido uma proposta da espiritualidade, tem uma parte do público que acaba não gostando ou criticando esse tipo de obra? Pelo contrário, as pessoas, o que nós temos recebido das pessoas, e eu particularmente procuro realmente que as colocações sejam, de fato, críticas, porque a crítica por si só não é maledicência, a crítica é uma análise, não é? Feita, e os pontos observados
são sempre muito interessantes, porque, como eu disse a princípio, as pessoas andam com uma quantidade de atividades gigantesca. A situação tecnológica não nos deixou com menos trabalho. Ao contrário, nos deixou com muito mais atividade. Aonde você hoje trabalha, da onde você estiver. O nível de informação é gigantesco. Então, a proposta da espiritualidade em relação ao trabalho que nós estamos envolvidos, né? Eu, como um mero escriba desses nossos irmãos e irmãs, na realidade, são para que a pessoa que tem o hábito da leitura regular, ela vai ler o livro e será, assim, um verdadeiro refrigério, né? Porque acontece comigo. Livros, eu procuro livros sempre muito técnicos, mas eu preciso de um livro, né, em paralelo, ou às vezes entre uma obra e outra, que seja algo mais leve, que traga um pouco assim, como se você estivesse tirando um momento de lazer no trabalho a ser feito. Para esses que têm o hábito da leitura e o hábito de leituras mais técnicas. Para aqueles que não têm o hábito, ocorre o que você disse, e aqueles que já estão iniciando, determinados aspectos são utilizados a determinadas colocações para estimular a pessoa a procurar o aprofundamento. Então, são características muito diferentes. Então, nós temos recebido sempre informações ou críticas ou análises que são favoráveis. E como eu disse a você, quando eu tentei botar o meu dedo na história, me foi dito o seguinte: a nossa proposta é esta. Caso você esteja interessado em outra, na nossa equipe não irá, né, continuar contigo. Tão simples quanto não dizem com esse nível de objetividade, mas deixam nas entrelinhas que, né, você não é imprescindível, não é a última cereja do bolo. Isso é ótimo, porque nós aprendemos no trabalho que nós temos que nos colocar na disposição de sermos voluntários e servidores, e não criaturas que demandem para servir, porque aí, então, a condição de voluntariado deixa de existir, né? É verdade. Bom, vamos agradecer a Alane Marcelli, que comprou um selo aqui com a gente. Obrigado, Alane, em nome de toda a equipe. Ficamos muito felizes. Bom, vamos ler aqui a quarta capa, para o pessoal entender mais detalhadamente sobre o livro. O nome é Caravaneiros da Luz, para quem estava perguntando. Caravaneiros da Luz. Como eu disse lá no iniciozinho, quem se associar ao clube no plano romance vai receber ele com desconto, frete grátis, um monte de vantagem, marcador de página. Quem não desejar fazer parte do clube ou não puder, por algum motivo, pode comprar eles de forma avulsa no site da editora, que é o editoraletraespírita.com.br, tá bom? No site do clube é o link que está aqui no perfil, letraespírita.com.br. A vantagem de fazer parte do clube é que todo mês tem um lançamento que vocês recebem em casa. Tem desconto, tem frete grátis, tem marcador de página, tem brinde, tem conteúdo extra, tem um monte de coisa especial. Vamos ler, então, para poder gerar um pouquinho mais de curiosidade no público e também esclarecer também alguma dúvida que porventura venha a surgir. Quantas vezes poderemos ser defrontados por experiências desagradáveis em função de pura falta de conhecimento de nós mesmos? Bom, quanto a essa primeira pergunta, muitas vezes, né? Se a gente parar para refletir um pouquinho, muitas vezes, né? As experiências desagradáveis somos nós que nos colocamos nela, muitas vezes por não nos conhecermos, não sabermos quais são os nossos limites, não é? Esta obra narra a chegada de Mariano no mundo espiritual,
onde é recebido por Ibrahim. É Ibrahim? Ibrahim? Como é que fala? Eu Ibrahim, nunca é ouvi Ibrahim. falar o nome. Temos que aportuguesar. Vai para A Ibrahim. portuguesar, Ibrahim. Inclusive, quando a gente foi fazer a análise desse livro, né, o pessoal da editora, a gente ficou, gente, é Ibrahim, Ibrahim, como é que é? Não sabemos, gente, vamos focar em Ibrahim. Depois a gente descobre como que fala o nome dele. Isso teve acontecido também no Alânia, no livro que nós lançamos no mês passado, que teve um nome bem difícil também, que eu fiquei, gente, não sei, não sei. Chamem da forma como quiserem, o espírito não vai se importar com isso. Essa obra narra a chegada de Mariano no mundo espiritual, onde é recebido por Ibrahim, um sincero trabalhador do Cristo, o qual recebe com regularidade irmãos nossos recém-chegados das lides terrenas, tendo a responsabilidade de conscientizá-los para a oportunidade do trabalho na dimensão nova. Os episódios com Mariano, nosso personagem central, despertado para o serviço em favor do semelhante, são bastante ilustrativos, principalmente no tocante à continuidade da existência, demonstrando de forma clara e objetiva que ninguém muda por mera alteração dimensional. E aí, com relação a esse textinho, mais duas observações. Esse trabalho que o Ibrahim faz, por exemplo, é muito difícil, né? De você receber espíritos e orientá-los no plano espiritual. Não é fácil. E provavelmente os espíritos que trabalham com essa dinâmica devem sofrer uma resistência muito grande também. Daquele que está sendo orientado entender. Eu acho que tão complicado quanto o espírito desencarnado entender a realidade em que ele se encontra é aquele que tem a missão de orientar e esclarecer aquele espírito, né? Porque tem que ter um jogo de cintura, tem que ter um conhecimento muito grande, uma paciência imensa, né? Além de ter muito amor no coração, né? Porque é o ponto central para um trabalho dessa natureza. Porque nós sabemos que ninguém muda, né? Se Sim, nós exatamente o que está tivéssemos aqui o próximo ponto que eu ia falar. Se nós tivéssemos a capacidade, se a influência de sair do corpo fosse suficiente para uma mudança tão significativa, primeiro que o nosso livre-arbítrio seria agredido, e segundo que a cada 24 horas a nossa personalidade estaria em outra condição, porque nós fazemos um processo de saída do corpo físico todas as vezes que nós, né, dormimos e nos desdobramos com a naturalidade de ser um ser interexistente. E esta é uma prova de que o fato da saída em definitivo não faz, né, não coloca o indivíduo naquela posição enganosa de que morreu, virou uma criatura diferenciada pelo simples fato de. Eu gosto muito de lembrar as colocações do codificador, né, de Allan Kardec. Ele disse que, por vezes, até mesmo dentro da casa espírita, encontramos pessoas que dão uma importância para a opinião de um espírito, como se fosse ela a verdade. E o codificador nos orienta de que a opinião tem a força de uma opinião, e não necessariamente a verdade. Então, a minha opinião tem a força de ser uma opinião, mas não necessariamente a verdade. Esteja eu encarnado ou desencarnado. Esteja a entidade se apresentando com um nome mais significativo, mais conhecido ou não. Ela tem a força de uma opinião, e não necessariamente a verdade, né? Não é uma condição como um espírito crístico, né? Como um Jesus, cujo posicionamento evolutivo é diferenciado. Então, é interessante que, ao contrário, é real. Nós não mudamos pelo fato de sairmos deixarmos a vestimenta corpórea. E essas pessoas, porque são pessoas, né, que estão só na dimensão diferente da nossa,
Essas pessoas que têm esta habilidade, paciência, disciplina e, acima de tudo, profundo amor são aqueles que recebem e buscam, né, sugerir direcionamento, porque também ninguém é obrigado a aceitar coisa alguma, esteja nesta condição que nós nos encontramos como reencarnados ou na posição de desencarnados. Porque não, o nível de justiça divina, não é, na criatura, etc. Bom, Humberto travou para mim um pouquinho, mas não consegui ouvi-lo no final, mas espero que vocês tenham conseguido direitinho. Boa noite também, dando boa noite a Humberto, a Ruth, Renatinha Fiore. Que bom que todos vocês estão aqui conosco. Bom, o primeiro capítulo se chama Dura Realidade. E começa da seguinte forma. Vamos lá. Onde estou? Condenado? Meu nome é Tobias, e não sou médico, apenas o enfermeiro designado para atender-lhe meu amigo. Por que não recebi alta até o momento? Estou estranhando este hospital. Está tudo tão diferente. Fui transferido? Sim, Mariano. Você foi transferido, porém, não se preocupe em demasia. Em breve será esclarecido tudo sobre a tua atual situação. Estou confuso, senhor. Como é mesmo o teu nome? Tobias. Considere estes momentos como naturais em seu estado. Procure descansar um pouco mais, que retornarei com o médico responsável por nossa unidade assim que possível, está bem? Meu caso deve ter se agravado, uma vez que eu já deveria estar em casa. Por que você não abre o jogo logo comigo, Tobias, e me conta o que realmente está se passando? Em breve, conforme já lhe informei, o Dr. Arnaldo estará respondendo todas as suas questões. Não é assim que um paciente deve ser tratado em um hospital. Tenho direitos. Revoltado, mas, né? Isso sempre acontece. Está mostrando a realidade de estar em algum local como no planeta. Não muda absolutamente nada. Né? A natureza não dá saltos. E isso geralmente acontece nos livros, né? Os espíritos, quando eles acordam, porque aqui, para quem não entendeu ainda, o Mariano está desencarnado. Né? Já está só ele que não sabe. Espiritual, só ele que não sabe. Né? E geralmente acontece dessa forma, né? Os espíritos, eles acordam e eles querem respostas e eles ficam revoltados, né? Exigindo respostas porque eles querem entender o que está acontecendo. Mas muitas vezes a resposta está bem óbvia, né, para ele. Mas é aquela história, né? Jesus já não dizia que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, Sim. é respeitável. Né? E aí Mariano está aqui revoltado, querendo, né, os direitos dele, né? Vocês têm que me informar a respeito do porquê da minha transferência e da continuidade de minha internação. Exijo que você chame o médico imediatamente. Está bem, Mariano. Verei o que posso fazer. Com licença. Cerca de meia hora mais tarde, após leves batidas, a porta do quarto se abriu. Bom dia, Mariano. Sou o doutor Arnaldo. Tobias deve ter lhe informado a meu respeito, não? Já não era sem tempo, doutor. Educado? Bem educado, né? Já não era sem tempo, já cobrando a condição do médico. Né? Bom dia, primeiramente. Pois tipo assim. Né? Já vai logo com não era sem tempo. Sinto-me abandonado neste hospital. Onde estão os meus familiares? Qual é a minha condição? Preciso saber. Tenha calma, Mariano. Aliás, esse aspecto é o central em tua enfermidade. Calma, procuro tê-la dentro do possível, doutor. Estamos vendo. Muito bem. Com a falta da administração dela, ou dentro do possível, conforme as tuas palavras, você foi vítima de um infarto do miocárdio, para ser bem objetivo. Queria objetividade, né? Ganhou logo a objetividade extrema.
Infarto? Com a minha idade, doutor, tenho apenas 40 anos. A rigor, a idade não conta, Mariano. Como se trata de problemas no órgão cardíaco, principalmente quando não prestamos a devida atenção à nossa maneira de viver. Doutor, tenho hábitos relativamente saudáveis. Não fumo, quando bebo é socialmente, apenas e procuro fazer uma alimentação razoável. Contudo, somente isso não basta, Mariano. E sua vigilância em relação ao seu comportamento explosivo? Você considerou essa dimensão em sua existência? E aí já vimos, né, que o Mariano realmente ele é estressado, né? Total. Que é o que é o grande problema, é o que faz com que uma grande maioria de pessoas, conforme André Luiz também pela psicografia do Chico nos ensina, desencarna muito tempo antes da hora, né? Por conta do estresse. E se juntar ao estresse a condição do mau humor, aí o túmulo aguarda a pessoa muito mais tempo ainda, antes da hora. Aqui Sim, é um dos casos, né? E sim, porque a gente nós vemos os dois problemas: o indivíduo estressado e ainda impaciente, mal-humorado, porque ele fala com o médico como se o médico fosse um serviçal dele. Então, veja, são os dois aspectos que são em relação à condição de nós como encarnados, um verdadeiro sugador de fluido vital, fazendo com que o indivíduo encurte a existência por esse dispêndio desnecessário, né? Que é o conta-gotas, né? Vai pingando até que transborde o copo. Nesse caso, o contrário, né? Até que esvazie como um todo. sim, a gente tem que entender que essa questão da saúde, por exemplo, é algo muito mais amplo, né? A gente viu o personagem falando, que ele se alimentava bem, não bebia muito, não fumava, ok? Mas e a saúde mental, né? E Sem a dúvida. saúde psicológica, né? Estava afetada e isso afeta ao corpo físico, que consequentemente vai ter doença, vai ter problema, que vai afetar a vida do espírito. E ainda mais uma condição, né, no músculo cardíaco, quando o infarto se dá numa idade da pessoa mais jovem. O resultado pode ser muito mais fatal do que um indivíduo com uma faixa etária mais elevada, por uma condição da própria situação do músculo em si. Então, há um risco considerável. E isso não é a questão de ser jovem, né? Como ele diz, eu sou jovem, não é a questão de ter uma alimentação regular apenas, como você mesmo bem observou. Exatamente. E aí Mariano continua: Não entendi o que o Senhor quer dizer. Como assim, considerou? Por que está conjugando o verbo no passado? Continuo vivo. Quanto a isso, não temos qualquer dúvida, meu amigo. Vivos todos nós estamos, porque a vida não cessa. Mas não podemos dizer o mesmo sobre a sua existência corpórea, em virtude da sua limitação. Como assim, doutor? Você não é espírita, Mariano? Bem, eu frequento um centro espírita que fica próximo de casa. Confesso que não sou muito assíduo. Prefiro fazer as leituras das obras básicas no conforto da minha casa. Carmela, minha esposa, é mais aplicada em seus estudos e trabalhos voluntários. Dou o meu apoio, todavia, não sou muito amigo das agremiações. Bom, independente disso, né? Só pelo fato de Mariano ter contato com o Espiritismo, ele deveria ter entendido mais facilmente. Entra naquela questão que a gente falou, né? Que estava óbvio para ele. Mas veja, uma coisa é você ter o contato, né? Outra coisa é a aplicabilidade daquilo que a doutrina nos Sim, fornece, né? Não basta ser um teórico, né? Porque o mundo está cheio de teórico. sim, E, em teoria, nós conhecemos bem até o Evangelho do Cristo, né? Mas o sim, ponto é que não adianta ficar teorizando, porque não nos leva à realização na dimensão que estamos, o que, no desdobramento dela, o posicionamento será o mesmo, né? Se nós não temos o hábito do exercício em nós, o fato de sair do corpo não altera coisa alguma. Então, esse é o ponto.
a gente tem muito poréns, né? A gente precisa quebrar essas estruturas dos poréns, né? Nós temos muita teoria e não Sim. adianta por simplesmente ficar nesse conforto teórico, porque nós já vimos que há 2000 anos, faz 2000 anos, que nós ficamos muito em teoria e deixamos a prática de lado, quando na realidade, né, é a questão da fé sem obras, que ela é morta nela mesma, conforme nós sabemos. Sim, e o interessante também, esse ponto chamou a atenção porque Mariano ele tinha certa, um certo contato com a doutrina espírita, ok? Ele ia em casa e etc. E aí entra naquela reflexão de que as pessoas que têm algum contato com a doutrina espírita, muitas vezes elas pensam que ao desencarnarem, elas vão abrir os olhos e vão se encontrar no plano espiritual sorrindo e felizes, compreendendo tudo o que está acontecendo porque elas eram espíritas ou Quem tinham dera. contato com o espiritismo. Ledo engano. Por isso que quando é a questão pura e simplesmente teórica, né? Há que se exercitar dentro das possibilidades, obviamente, de cada um de nós, sem demandas excessivas, exageros, etc. Mas nós não podemos continuar, por exemplo, com aquele aculturamento que se dá de nós fazermos a nossa obrigação, transformarmos, por vezes, a palestra espírita e o passe naquilo que éramos habituados, por exemplo, em outra religião, com todo o respeito que elas merecem. Nós não podemos cumprir a obrigação. Nós temos que Sim. nos conscientizar e não ter obrigação, mas entender que somos responsáveis pelos resultados daquilo que fazemos para nós mesmos. Porque o processo da doutrina é de autonomia, é de meritocracia. Se eu não executo, eu não crio situações, né? É de causa e efeito. Se, como causador, eu nada faço, o efeito é exatamente esse, né? Da não existência. Simples. E aí Mariano questiona, por quê? Mariano não, o médico, né, questiona, por quê? Ora, doutor, onde existe ajuntamento de pessoas, as intrigas e as fofocas ganham espaço. Essas práticas não costumam ser uma verdade absoluta, não é mesmo? Só um instante, doutor. Não estou entendendo o sentido da sua pergunta e, sem atinar com o fato, passei a descrever o que eu penso sobre a questão de ser espírita. Na verdade, eu preciso que o senhor me informe a minha real condição de saúde. Afinal, eu sou um paciente. Um paciente impaciente, não, Mariano? Doutor, desculpe-me, mas sou um homem objetivo. Não gosto de gastar o meu tempo em vão. Entendo perfeitamente, mas a sua maneira de proceder, ou, em termos mais simples, de levar a vida, acabou trazendo-o para o nosso lado mais rapidamente do que deveria. Como assim? Dá para o senhor ser mais claro? Naturalmente. Você já deve estar familiarizado, através da leitura que diz fazer no aconchego do lar, sobre a questão da mudança de dimensão, não? O senhor quer dizer que eu morri? Esse não é bem o termo, porque ninguém morre. Contudo, desencarna. O senhor está me dizendo que eu prefiro que você mesmo faça uma pergunta retrospectiva dos últimos acontecimentos, Mariano. Não é possível. Deve estar sonhando. Aliás, isso é um pesadelo. Carmela é muito jovem, completou 30 de idade agora. Meus filhos são pequenos. Temos todo um futuro pela frente. Meus negócios prosperaram. Preciso acordar desse pesadelo. Bom, então vamos fazer mais um comentário aqui. Vemos que Mariano, né, se recusou no primeiro momento a aceitar a condição, mesmo teoricamente tendo todo o conhecimento acerca da realidade espiritual, sabendo que não levamos nada do que temos aqui na Terra para o plano espiritual, mas a primeira preocupação dele foi a esposa que ficou jovem, os filhos pequenos e o trabalho, os É um negócios que estavam negócio que prosperando, prosperava. Nós tivemos né? uma experiência com um trabalhador de uma casa espírita que, claro que depois ele veio e se comunicou e contou a experiência dele. Ele desencarnou e chegou ao plano espiritual. Os amigos e amigas espirituais que o receberam
disseram para ele que ele estava desencarnado. E ele não admitia, ele dizia, não, não estou desencarnado, isso aqui é um sonho. Eu estou sonhando e vocês estão brincando comigo, mas isso é um sonho, eu não desencarnei. Eu estou bem, etc., e não desencarnei. Mas apesar da insistência, ele continuava garantindo que era um sonho para ele mesmo. Só que cerca de 6 meses, ou quase, não, 6 meses antes, ele tinha um cão que havia desencarnado, 6 meses antes do desencarne dele. E aí, então, um dos mentores disse: você quer saber realmente, quer confirmar realmente que isso não é um sonho e que você está de fato desencarnado? Trouxeram o cão. Trouxeram o cão, que havia desencarnado 6 meses antes, que já estava na dimensão espiritual, e quando ele viu o cão, é que aí ele se emocionou e entendeu, através desse recurso, que ele havia desencarnado. Veja, e era um trabalhador exemplar, uma pessoa estudiosa, etc. Mas mesmo assim ainda tinha esse conflito entre o que era a realidade ou o que poderia ser um sonho. É Muito incrível, interessante. né? A gente vê como que a espiritualidade também trabalha, né? De forma a orientar e auxiliar todos a despertarem para a espiritualidade, né? Sem agredir, né? Exatamente. A questão chave foi o cão, trazer o cãozinho desencarnado um semestre antes dele, que Sim, estava sendo cuidado, evidentemente, na dimensão espiritual, e esse choque de realidade, que a rigor não é um choque tão intenso, fez com que ele despertasse nele mesmo. Ele narrou essa história depois através da mediunidade psicográfica de um médium da casa. sim. E aí vamos continuar aqui na história de Mariano. Acordar não, Mariano. Despertar para a realidade, segundo a qual todos nós somos espíritos imortais e podemos mudar de dimensão a qualquer instante. Você crê estar em um pesadelo, mas posso lhe afiançar de que é um fato para nós, os que não se atentam para as lições de Jesus. Vivenciamos um verdadeiro pesadelo quando ignoramos a nós mesmos. Profunda essa frase. É forte. Vivenciamos um verdadeiro pesadelo quando ignoramos a nós mesmos. Isso tudo é uma ilusão. Onde está Carmela ou Clotilde, minha mãe? Devo estar sob efeito de forte medicação. Quero sair daqui agora mesmo. Acalme-se, Mariano. A partir deste instante estão sendo oferecidos os primeiros exercícios para o seu autocontrole. Mentira! Estou bem e tudo não passa de um engano. Prove-me de que estou errado. Farei como deseja. Posso solicitar que a pessoa que se encontra aguardando no corredor entre em seu quarto? Com certeza. Será esclarecedor, doutor. Um instante, Mariano. O facultativo, abrindo a porta, pediu para o visitante. O senhor poderia fazer a gentileza de entrar? Meu Deus, é meu pai. Não é possível. Ele já morreu há mais de 10 anos. Ah, por que será, Mariano? Pois é, sempre tem, né, sempre tem uma maneira de convencer, claro, quando a pessoa tem a condição. Apesar de todo esse mau humor, dessa negação da realidade por ele, não, não ocorreria se ele não tivesse condição para esse contato com o pai, né? Porque os espíritos não vão desrespeitar a condição do indivíduo, a condição da evolutiva da pessoa ou da própria aceitação dela para o fato. Ele tem uma condição para que isso possa ocorrer. Caso contrário, essa visita, essa entrada, não seria razoável, né, para a condição, porque se você. A luz é exatamente isso, né? Se você coloca numa intensidade gigantesca, você cega a pessoa e não necessariamente ilumina o local, né? É muito claro para esse momento, né? Exatamente. A Dani comentou aqui, ele quis a prova e teve. Exatamente.
né? Então, tenhamos cuidado com o que pedimos para a espiritualidade. Eles podem Eles podem concretizar atender. muito mais rápido do que a gente pensa. Disse Mariano estupefado, já não podendo segurar seu pranto. Ninguém morre, meu filho. Estamos todos vivos no amor do Pai Celestial. Pai, então eu, você, nós. Sim, filho, estamos desencarnados. E aí Cenas do vamos para o capítulo 2. Vamos começar a ler o capítulo 2 para poder gerar uma curiosidade um pouco a mais no pessoal. Se chama Valores Verdadeiros. Deseja fazer algum comentário sobre esse final do capítulo 1? Não, acho que ele é bastante objetivo e esclarecedor em relação ao assunto. Vale lembrar que é dada essa condição para o espírito que tenha capacidade de compreensão, como nós dissemos, né? Porque, caso contrário, só causaria perturbação ou a insistência da criatura em continuar negando, porque é muito Exatamente. fácil, né? Eu lembre-se aquele caso que nós contamos, né? Eu não estou desencarnado, eu estou sonhando. Sim. A Dani Mas comentou. ele tinha capacidade para a interpretação quando trouxeram o cão. Caso contrário, ele continuaria insistindo na mesma, batendo na mesma tecla. A Dani comentou aqui. Porém, já tinha esclarecimento para entender. Que lindas lições. Sim, né? Ele tinha o conhecimento. Ele tinha a capacidade de ter compreendido desde que ele acordou. Mas entra a questão da negação. Né? O próprio espírita, muitas vezes, quando ele chega no plano espiritual, ele nega a realidade. Né? Como o caso que o Humberto contou, por exemplo, também. Ele nega a realidade ou não aceita a posição em que se encontra. Muitas vezes está em posição de sofrimento e acha que por ter sido espírita, por ter compreendido a vida espiritual, ele merecia estar numa posição melhor. Isso acontece bastante também. Né? Então a gente tem que entender que nós espíritas, quando desencarnamos, muitas vezes passamos pelo mesmo tipo de sofrimento e complicações de qualquer outra pessoa. Nós não somos seres privilegiados, Ao né? contrário. Poucos de nós vamos despertar no plano espiritual e lidar bem com aquela situação. Principalmente por essa questão de que, por sermos espíritas, a gente imagina que a gente é superior, muitas vezes, e que vai acordar numa colônia florida, né, com um monte de espírito ao nosso redor batendo palmas pela nossa vida. Não, Quando a não gente nos chegar, iludamos doutor, tanto. chegar um doutor Bezerra de Menezes, isso É, a será gente não possível. pode se iludir tanto, mas a gente percebe que muitos de nós acabamos nos iludindo, né? As pessoas falam isso, né? Ai, graças a Deus sou espírita, então meu desencarne vai ser muito tranquilo. Não se iluda tanto, pode ser que não. Desde que a vida seja tranquila, o desencarne é tranquilo. Exatamente. Não adianta ter conhecimento, tem que compreendê-lo e vivenciá-lo, acima de tudo, né? Exatamente. Vamos ler apenas o início do capítulo 2. Alguns dias após o reencontro de Mariano com o seu genitor, ambos caminhavam em agradável passeio pelas alamedas ajardinadas do complexo hospitalar Bezerra de Menezes. Agora, meu filho, está chegando a hora de retomar as minhas atividades. Os meus superiores me concederam 5 dias para estar junto a você. Como, meu pai? Não poderemos ficar juntos? Sinto-me tão isolado sem a Carmela e meus meninos. Enfim, não tenho sequer a companhia do Rex, meu pastor alemão. Mariano, você aos poucos entenderá que o conceito de família se estende ao infinito. O Espiritismo esclarece isso, né? A família ela é muito além daquilo que a gente pensa ser família. Né? Existem os laços corporais e os laços espirituais também. Os nossos amigos espirituais são nossa família. Nosso mentor espiritual é nossa família. É muito além, né, do pai e da mãe. Aquele espírito encarnado que não é da nossa família de sangue, mas com o qual temos grande afinidade, é da nossa família. É família, né? É ensinamento de Jesus, né? Há mais de 2000 anos. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né?
senão aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Que eu seja feliz, que eu seja útil, que eu seja produtivo, né? Ponto. Não é que Deus impõe. Isso é a Exatamente. lógica da vida em nós mesmos. E aí o pai do Mariano continua. Pela nossa evolução espiritual, apesar de estarmos tecnologicamente avançados, dentro das nossas possibilidades, ainda consagramos a família como uma célula parental, não descartando de forma alguma muitas outras células, que já experimentam a dilatação desse conceito, quando admitem que filhos e filhas não são apenas aqueles gerados por nós, mas sim todos aqueles que possam conviver amorosamente conosco. Você quer dizer filhos adotivos, estou certo? Sim, porém, podemos ampliar ainda mais esse conceito, por exemplo, quando por vezes temos em nossa convivência amigos queridos, profissionais que dedicam suas vidas para o bem-estar de certos agrupamentos. Recorda-se de Zenil? Zelinda? Como não, meu pai? Cuidou de nós desde que era mocinha até o seu falecimento, quando meu segundo filho nasceu. Pois é, Mariano. De certa forma, estamos gradativamente ampliando o conceito de família, não? Teoricamente, eu diria. Sem dúvida, este conceito mais completo está reservado para o futuro. Futuro, Mariano? Necessitamos cuidar para que as nossas responsabilidades de hoje não fiquem relegadas ao abandono, com desculpas do tipo não é chegada a hora, ou é preciso que o tempo amadureça tal ou qual situação. Por vezes, nos acomodamos no processo de transferência, deixando para o amanhã, tudo para o amanhã. Aliás, foi Benjamin Franklin, cientista americano, que nos alertou a esse tipo com a célebre frase: nunca deixe para amanhã o que puder fazer hoje. Sendo assim, meu filho, não exercitemos, não, sendo assim, Exercitemos. meu exercitemos a solidariedade com aqueles que nos cercam, sem abandonar os compromissos da retaguarda. A partir daí, cena dos próximos capítulos. Exatamente. Né? E interessante essa lição que o pai dele trouxe, né? A questão de que a gente deixa muitas vezes tudo para o amanhã, É ao invés. quando nós só temos o hoje, né? Isso não é estímulo para a imprevidência, mas o passado, conforme nós medimos o tempo pela nossa necessidade evolutiva, porque ele não existe da forma que nós medimos, né? Ele é uma adaptação que fazemos no planeta para o nosso conforto. Mas o passado já foi. O futuro é subjetivo. O que existe de real é o hoje, é o presente. Isto não é, repetimos, estímulo para a imprevidência, mas a realidade é a que se mostra, é o que nós temos. E quando nós deixamos para o amanhã pode ser muito diferente daquilo que nós deixamos de fazer no hoje, né? Então, é importante o investimento no momento. Acho que esse livro vai trazer muitas informações, vai nos levar a muitas reflexões a respeito daquilo que nos toca em relação ao nosso processo de autoconhecimento. Com certeza, vai sim. É um livro muito bom. Né? A leitura dele é super leve, super fácil também, fluida. Então todo mundo vai gostar bastante, com certeza. Bom, já estamos caminhando para o nosso encerramento. Antes de fazermos a nossa prece final, né, vamos agradecer a Camila e também a auxiliadora que compraram aqui os selos durante a nossa live. Então, Alane Marcelli, auxiliadora.cruz Sanches e Camila Moraes Martins, né, foram as 3 colaboradoras de hoje. Agradecemos a vocês, né, compraram os selos para nos auxiliar. Quem desejar fazer parte do Clube do Livro, é só entrar no site que está aqui no perfil letraespírita.com.br para poder fazer parte do clube e receber esse livro em casa.
Quem gosta dos livros do Humberto e quiser outros livros dele também, tem disponível lá na Livraria Cristal, @Livraria Cristal aqui no Instagram, e o site é livrariacristal.com.br. Então, né, tem essas opções para vocês. Participar do Clube do Livro, comprar no site da editora, né? O site é editoraletraespírita.com.br, ou comprar outros livros do Humberto lá na Livraria Cristal também. Humberto, né, dê algumas palavrinhas finais para o nosso telespectadores, o pessoal que acompanhou aqui a nossa transmissão. Nós gostaríamos de agradecer muito a oportunidade de estarmos juntos, porque quando refletimos sobre os ensinamentos de Jesus, na figura dessas pessoas que nos orientam, é de uma riqueza absoluta para todos nós. Então, somos muito gratos a você, leitor, leitora que participa do clube da editora Letra Espírita, esperando que, como nós, tivemos a felicidade deste relacionamento com essas entidades, você também possa usufruir desse trabalho simples, mas, acima de tudo, feito com muito carinho, com muito amor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a você, Murilo. Gratidão. Bom, lembrando a todos, né, recadinho final, que na próxima quinta-feira estreia a nova dinâmica da Conversa Fraterna em forma de roda de conversa. Vai ser transmitido no nosso Facebook, no YouTube e no Periscope pelo Twitter. Então vamos participar eu, a Rafaela Paz de Campos, a Cecília Alves, a Helena Kolbe, falando sobre aglomeração na pandemia. Vai ser na próxima quinta-feira, às 21 horas, ao vivo. Vai ser bem bacana, né? Estão todos convidados para poder participar com a gente. E na segunda-feira, 8 horas da noite, às 20 horas, vamos ter estudo do Evangelho aqui no Instagram. E logo em breve vamos estrear o estudo de Gênesis, à luz do Espiritismo, né? Bom, agradecer também a todos que acompanharam aqui a nossa live, que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho com a gente. Vamos agora fazer a nossa prece final. Agradecer a Humberto em especial, né, por ter dedicado essa horinha, por ter vindo aqui conversar sobre o livro, ler com a gente o início da história, né, que possa voltar mais vezes e que possa ter muitos e muitos outros livros sendo lançados também. Muito obrigado. Vamos fazer agora a nossa prece final, então. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos nesta noite para aprendermos um pouco mais sobre o Espiritismo. Nos ilumine, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Fiquem todos com Deus e até breve.